Você está assistindo Talinho Gameplays no YouTube. Não, não é um programa da Disney, infelizmente. Até porque se fosse a gente não estaria fazendo esse vídeo. Como eu disse no vídeo anterior, que foi a review e mais um bate-papo sobre a Snyder Cut, melhor filme do ano. Hoje agora nós vamos falar sobre comentários positivos e negativos. Eu vou reagir, corrigir, concordar com alguns comentários sobre o filme, certo? Essa foi a melhor ideia que eu tive para vídeo no ano inteiro, então espero que vocês gostem. Todo mundo sabe que a DC é muito superior à Marvel, mas vamos aos fatos. Esse filme novo, entre aspas, da Liga do Snyder tem 4 horas de duração, o que nunca iria para o cinema. Então essa parada de filme de Snyder é falsa porque o filme original dele teria na média de 2 horas no cinema. É injusto comparar uma versão de 2 horas do Jaws com uma versão de 4 horas, onde Snyder teve muito mais tempo de tela para desenvolvimento de roteiro, personagem, etc. O filme tem... do Snyder tem a obrigação de ser melhor. Vamos pelo início. Ele começa falando que o filme tem 4 horas de duração. Ok, concordo, isso é um fato inegável. 4 horas, 2 minutos e 20 segundos exatos. E ele fala que esse filme nunca foi o plano verdadeiro do Zack Snyder, porque um filme de 4 horas nunca iria para o cinema. E é aí que ele se engana. Ele está dizendo essa frase, ele está desvirtuando cada vez mais o argumento dele e confirmando o meu. Porque é óbvio que um filme de 4 horas não iria para o cinema. A prova disso é que não foi. O Snyder não teve chance de fazer o filme dele no cinema. E isso foi com certeza um dos motivos. Da mesma forma que o Batman vs Superman não é a programação do Snyder. Agora eu fui. Do Snyder. Nem mesmo a versão estendida Blu-ray que saiu, né, no home video tem toda a visão do Snyder, porque o filme tem apenas 3 horas. Ele já deixou isso claro várias vezes, que a Warner nunca deixou ele ter as ideias ele pode, eles não podem impedir o cara de ter ideia, mas ela sempre impediu ele de executar as ideias originais. Por isso que o filme Batman vs Superman é tão injustiçado. A versão de cinema é realmente muito ruim, mas não é culpa do diretor, é culpa da empresa que impediu a ideia original. A edição estendida é com certeza muito melhor, tem 1 hora a mais, mas é muito melhor. Mas ainda assim não é o que o Snyder planejou. Ou seja, a afirmação dele dizendo que o filme do Snyder, esse não é o filme do Snyder, é claro que é. E a prova de que é que ele não conseguiu levar o filme para o cinema. Ele teve que levar, o cara levou 5 anos aproximadamente para conseguir lançar um filme. E quando ele conseguiu, ele lançou o filme com as 4 horas de duração. E ainda queria mais, né? Ele queria fazer um filme com mais horas, só que daí ele mesmo pensou, não, nossa, os caras já estão sendo muito generosos, vão dar uma segurada. Ou seja, a gente também ainda não viu a ideia toda. Por isso que a gente tem que usar a hashtag RestoreTheSnyderverse para poder ver a Liga da Justiça parte 2. Eu quero todo mundo usando essa hashtag aqui nos comentários, hein? Só queria acrescentar que dava tranquilo para ele cortar um monte de cena que não ia mudar nada no filme e ficar com 3 horas, que nem Vingadores, ainda ia ficar maravilhoso. Exatamente. Perfeito ainda. O filme tem muitas cenas, digamos que entre inúmeras aspas, dispensáveis. Só que de alguma forma, se tu for um cinéfilo com coletinho igual o meu, você vai perceber que nenhuma cena é dispensável, desde que seja da visão original do diretor. Então elas são pensáveis. Pô, dessa eu vou embora. Filme horrível. Muito Tá, arrastado. peraí. Começando aí. Filme horrível é o de 2017. Calma. Começando aí. Calma aí. Tu vai ver que não tem nexo nenhum. Filme horrível. Muito arrastado pra quem quer ver numa tacada só. Coadjuvantes mal feitos. Peraí, vamos por parte. Lê essa parte do filme arrastado de novo. Muito arrastado pra quem quer ver numa tacada só. Tá. Corrigindo. Eu e o Nicolas, a gente assistiu o filme em simultâneo com o lançamento. Só não foi exatamente porque a gente teve um probleminha com o cartão de crédito, mas levou, acho que o filme lançou às 5 horas nos serviços de streaming. A gente assistiu pelo Google Play. E a gente assistiu aproximadamente umas 6 horas por causa do problema do cartão de crédito. E a gente assistiu o filme às 4 horas direto. Claro, tendo algumas pausas pra gente debater os momentos, mas a gente não parou de olhar em nenhum momento. A gente assistiu o filme às 4 horas direto e não cansou em nenhum momento. Nos primeiros 10 minutos de filme que a gente assistiu aqui, a gente já tinha falado que nos primeiros 10 minutos do filme já é completamente diferente. Então, não é um filme arrastado.
O que deve ter acontecido é que tu foi assistir um filme bom com má vontade. E aí você que está errado. Porque você acaba estragando a sua experiência cinematográfica e dissipando essa merda que tu tá falando, acaba estragando a dos outros também. Tô muito violento, né, cara? Exagerou um pouquinho, coitadinho, cara. Ele tá só fazendo uma piada. Mas da primeira pra segunda hora eu achei um pouco demorado, mas é porque é que nem o segundo ato do Vingadores Ultimato, é um pouquinho lento, é normal. É todo filme. Todo filme com bom desenvolvimento acaba dando uma, não enrolada, mas uma demorada no primeiro ou no segundo ato. Mas se o filme é realmente de qualidade, nos próximos atos ele vai compensar. Porque se nos dois primeiros ele está explicando, nos terceiros vai haver as conclusões. E se o filme é bom, a conclusão vai ser sensacional e vai satisfazer o público. A primeira hora passou voando. A primeira terceira e a quarta a gente fica super ansioso vendo Exato. os caras fazendo... Pior é que a primeira hora passou voando, a segunda hora já foi mais ou menos, já deu uma enrolada, mas não uma enrolada negativa, uma enrolada muito explicativa e nós adquirimos muito conhecimento sobre o universo Snyder. E a terceira e a quarta não tem comentários, a gente ficava torcendo, cada coisa que acontecia a gente ficava... Isso é muito autista. Coadjuvantes mal feitos. Tá, peraí. O filme tem de melhor. Cara, coadjuvantes mal feitos, mas não é muito melhor do que personagens principais mal feitos, como tinha no outro filme? Agora, olha, no outro filme não tinha nem coadjuvante, eram os principais e eles já eram mal feitos. Nesse, os principais são ótimos e os coadjuvantes podem ser mal feitos. E aí? Já não foi uma evolução? Mas nem Quer mais são. o quê? Não são, mas não é uma evolução? O Gordon é incrível, o Choi, o Silas... Todo mundo. As Amazonas. Silas Stones, todas as Amazonas. Ryan Choi, o Ryan Choi gravou cenas, o ator gravou cenas pra primeira versão e foi todo apagado do filme. Eu estraguei o vídeo. Silas Stone, todas as Amazonas. Comissário Gordon, sensacional. E o Ryan Choi, Dr. Ryan Choi, que eu citei no outro vídeo, foi completamente apagado do primeiro filme. E não é como se fosse um fanservice. O personagem chegou lá e falou, Ryan Choi, tipo, só pra gente saber que ele existe. Aí tudo bem, cortar, whatever, não fez parte do filme, não fez diferença. Mas um personagem que faz diferença pra história, aí não dá. Não foi pra história principal. Pra história principal ele foi, digamos que, dispensável. Mas para subsequências, principalmente a do Cyborg, ele foi extremamente importante. Para a história do Cyborg, entre ele e o pai dele, digamos que o Dr. Ryan Choi se envolveu indiretamente. É uma coisa muito importante. Porque olha só, o Ryan Choi foi importante para a subsequência do Silas Stone. O Silas Stone foi para do Cyborg, ou seja, e o Cyborg para a principal, o Ryan Choi deveria ter feito parte do filme desde o início, e esse filme está todo errado. Pode continuar, Nicolas, eu tô muito bravo com isso, com esses comentários. Aparições desnecessárias, Aparições necessárias. Se ele não disse de quem? Não, então já é irrelevante. É irrelevante. Se ele não sustentou o argumento é inexistente. Mano, é que isso aqui nos faz uma piada, quer ver? Ó? Vilões demais no meio da trama, como a Hydra e o Loki. Eu acho que ele estava comparando com a Hydra e o Loki. De que filme? Vingadores? O Loki nem é vilão. Era vilão. O Loki era o vilão dos Vingadores 1, cara. Mas esse filme não é tão velho já. Pois é, mas igual, não tem sentido porque os vilões... Só tem um vilão principal. O Snyder, aparecem 3 vilões, digamos assim. 3 vilões. O Desaad, o Darkseid e o Lobo da Steppe. Mas o Zack Snyder, consegue deixar bem claro que o Lobo da Steppe é o vilão do filme. É a ameaça iminente. Mas o Darkseid é a ameaça principal. Mesmo que não seja momentânea, será a longo prazo. E ele deixa isso subentendido de todas as formas. Só não entende quem não quer. Mano, olha isso. Viagem no tempo feito de uma forma banal. O jeito que ele explicava foi tão absurdo. Forma banal. Cara, desde o início, desde que o Barry Allen apareceu no filme, eles estão deixando claro a velocidade dele, que é Ultra Mega Master Power, os limites que ele se autoimpõe, a responsabilidade que ele carrega por ter essa habilidade, as coisas que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, ele tem consciência disso e ele faz a gente ter consciência disso junto com ele. E depois naquela viagem no tempo sensacional. Tem que falar no início do vídeo que esse filme tem spoiler. Esse filme não, esse vídeo. Personagens idiotas pra tentar darem uma leveza na trama, mas falham miseravelmente. De quem ele tá falando? Se ele não citou de quem ele tá falando, esse argumento foi cancelado. É. Olha isso, mano. Olha isso. Isso tá tão errado de uma
forma que, tipo, dá pra explicar de diversos jeitos diferentes. E vilão derrotado de uma forma que dava pra ter feito no primeiro embate que tiveram. Eu vou ser justo, eu sou um cara justo. Em relação ao primeiro filme, concordo. Porque o Lobo da Steppe no primeiro filme é aquela aparência vem cá e me bate. Mas agora nesse filme, não. Só de olhar pra ele tu já fica com o cu na mão. Acorda essa parte, vou te repetir. Só de olhar pra ele tu já fica apreensivo, com medo do que ele vai fazer. Porque o cara, se o cara tá puto, ele fica cheio de espinho na armadura. Mano, isso é um cara que tu não mexe com ele, entendeu? Tu não empurra ele. Mano, o Batman falou que ele nunca enfrentou eles juntos. Exato, esse é o ponto. Naquele momento eles estavam juntos, mas não estavam com a equipe completa. O Bruce deixa isso bem claro. Vou botar aqui a cena do trailer que ele fala isso, porque eu achei uma das melhores falas do filme. Tá passando a cena. This guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Nem falo do Bruce falando coisa foda, porque ele faz isso o filme inteiro. Cara, e aquela hora, tem uma hora que o Alfred fala, depois que eles citam o Superman, quando eles estão indo pra batalha final, o Alfred fala, como você sabe que ele vai? Fala do Superman. E aí o Bruce olha pro Alfred, fé, Alfred. Fé. Pontos positivos? Vamos. Pontos positivos. O filme inteiro. Concordo. Principalmente o Barry que roubou a cena. O carisma dele, inclusive, a melhor cena do filme é dele. É a melhor cena do filme. A nossa cena favorita do filme foi a cena da viagem no tempo. Concordado. Não posso esquecer do Cyborg, que pra mim era um personagem um pouco chato. Se tornou uma das melhores coisas do filme. Foi exatamente o que eu disse no outro vídeo. O Cyborg, ele era um personagem descartável, a gente não se importava com ele porque o diretor não deu a devida atenção pro personagem. Mas nesse filme a gente ama ele, a gente vê que ele é um dos melhores personagens, ele é um cara muito foda. E aqui outro negócio que tu falou, ó. A evolução dele no decorrer do filme é incrível. Cenas emocionantes demais. Mais que concordado. Até conseguimos sentir a dor e a emoção dele no momento. Exato. É aquilo que eu disse, são cenas do Cyborg que a gente não consegue descrever porque são cenas que pegam no emocional. Então só assistindo pra entender. O Batman e Mulher Maravilha se tornam basicamente os pais do grupo, Liga da Justiça. Sim. Gostei da relação deles ao decorrer do filme. Melhorou muito depois Melhorou que muito. ele fez aquela pau no cuzagem com ela. Pois é, foi sensacional esse filme. Tem até aquela ceninha romântica das mãozinhas no mouse, assim, que eles vão... Que ela vai com a mão e ele vai com a mão e... Eles ficam... O melhor visual, na minha opinião, é o do Lobo da Steppe, com certeza. Sim, aprovado, concordado e... Se tornou 100 vezes melhor que o antigo, com certeza. Aquele era negativo. Coloca aqui uma foto dos dois e compara, pessoal. Compara. Aquilo era horrível, mano. Nossa senhora. A motivação dele é fantástica, exatamente. A motivação, exato. Como eu disse no outro vídeo, a motivação é existente, só que fica pra gente subentendê-la. Nesse filme, ela é explicada de todas as formas possíveis. E dá pra ver o arrependimento dele quando ele se ajoelha desesperado do Darkseid. E ele implora. As cenas envolvendo Darkseid e Desaid também são muito boas. Sim, com certeza. Poucas cenas, porém, ótimas cenas. As cenas de ação são incríveis, imprevisíveis demais. Sim. Mesmo que algumas tenham aquela clássico clichê Marvel, né, em alguns momentos, como todo filme... Não existe um filme de super-herói que não tenha o clichê Marvel, porque a Marvel renasceu com o gênero. Só que são cenas que pegam esse clichê, mas, como eu disse pro Nicolas, quando o diretor sabe trabalhar com clichê, não fica clichê. Exatamente. Difícil saber o que vai acontecer, mas todas as cenas só melhoram e melhoram. Mulher Maravilha roubou a cena com seus poderes e habilidades. Pô, a Mulher Maravilha rouba toda a cena que ela aparece. Pontos negativos. Nenhum. Só a participação do Superman que não foi tão presente assim. Mas eu não considero isso como um ponto negativo. Ainda bem, né? Porque aí não quer dizer Exato. que ele é a única esperança do negócio. Porque o filme é um filme da equipe, não um filme do Superman e seus amigos. Então, o Superman aparecer pouco tem sim coerência de acordo com a história. Queria ter visto mais? Queria, mas foi o suficiente, né? Lois grávida ou não? Não, isso nem é. Esse é um ponto de teorização, hein? Só que não vai ser pra esse vídeo. Não vai ser pra esse vídeo. Um ponto de teorização. Ó, pessoal, se vocês querem vídeo sobre teorias do Snyderverse, comenta aqui que vocês querem vídeo sobre teorias do Snyderverse, certo? Comenta Restore the Snyderverse com a hashtag no início. Aí eu vou saber que vocês querem e vou trazer esse tipo de vídeo aqui. Eu e o Nicolas, né, Nicolas?
Depois de assistir essa obra colossal, várias teorias se formularam na minha mente. Dá pra fazer tanta coisa e a Warner querendo estragar tudo. Exato, a Warner querendo rebootar o universo, querendo fazer reboot do Superman. Sendo que, só de olhar esse filme, tu vê que o Henry Cavill nasceu pra esse personagem. E os caras olham e falam, vamos rebootar. A Warner tem a faca e o queijo na mão pra fazer um dos maiores universos cinematográficos da história. Eles só não conseguem acertar. Eu ouvi também. Que filme, meus amigos? A visão do Cyborg e o pesadelo do Batman foram macabros. Senti falta do Lanterna Verde, mas a Warner barrou. O Zack Snyder falou que queria sim ter trazido o Lanterna Verde, o Hal Jordan, Ryan Reynolds. E a Warner barrou. Liga da Justiça de Zack... Oba! Liga da Justiça de Zack Snyder convida a experimentar o tédio dos deuses. Pois começaram errado. Começou errado. Porque tédio é assistir um filme de 2 horas de duração que não acrescenta em nada, tanto para o universo em que ele está, quanto para você, telespectador. Esse filme agrega em todos os sentidos possíveis. E se são 4 horas de duração, assiste quem quer. E ainda dá pra dividir, são 6 capítulos mais um epílogo, dá pra dividir. Todo mundo sabia das 4 horas, cara. Não sei porque as pessoas falam como se foram 4 horas pegas de surpresa, tá ligado? Não, todo mundo sabia. Exato, como se tu abrisse lá o aplicativo da TV e fosse ver, putz, 4 horas. Todo mundo sabia. Se tu não se preparou pra isso, aí a culpa não é do filme. Das mudanças que o público poderá assistir na versão de Zack Snyder de Liga da Justiça, uma das principais é o arco do Cyborg, Ray Fisher. Sim. No filme lançado em 2017, a subtrama envolvendo Vic Stone, seu pai Silas e os cientistas da Star Labs foi reduzida. E o desfecho do drama entre Cyborg e Silas era outro, oposto ao que Snyder Cut agora repara e apresenta. Oposto também não. Dizer que é oposto tá errado. Porque a conclusão é a mesma, mas foram de formas totalmente diferentes. Chega no final e o Cyborg, nos 2 filmes, aceita a quem ele é agora, aceita a realidade da vida dele, aceita o que ele se tornou e quem ele se tornou. A diferença é que num o pai dele acabou vivo e no outro acabou morto. Não, e é muito melhor, né? Com certeza. Uma coisa ótima, sempre que um personagem importante morre na trama, é bom. Vamos ver. O Snyder diz que a jornada do Cyborg é a metáfora central e que une os arcos desse personagem. A saber, Cyborg morre, renasce desumanizado como máquina e reencontra o propósito de ser automatismo dessa cyber-revolução. Tá. Uma das cenas mais emblemáticas do Snyder Cut é quando o Cyborg manipula bancos digitalmente para dar uma fortuna a uma mulher necessitada, Sim. cuja rotina ele observa por telas à distância. Sim. Ela não sabe que foi ajudada a Cyborg e Cyborg está escondido. As únicas pessoas na rua que o veem tratam Salvador como um Frankenstein. Exato, e essa é uma metáfora. A forma que o Snyder trabalha com o Cyborg, fazendo essa comparação literal com o Frankenstein, é sensacional. Quando diz que os super-heróis modernos são a mitologia do século XX, como frisou na entrevista que deu nessa semana ao Omelete, que será publicado nessa terça, dia 16, Snyder demonstra e ilustra muito bem essa cena de apresentação do Cyborg, que ele se espelha na mitologia greco-romana, em que os deuses governam os destinos dos mortais numa relação assimétrica de poder que gera tédio, distanciamento nos deuses e medo e imobilismo nos mortais. Na prática, embora embutido nas melhores intenções, o mundo do Snyder vê para os heróis da DC. O mundo que o Snyder vê para os super-heróis da DC é determinado pelo paternalismo. Ao invés de humanizar os personagens, a orfandade de Clark, Bruce, Diana, Arthur e Victor produz nos super-heróis um efeito inverso. Eles substituem os pais ausentes e nesse vácuo passam a emular o comportamento dos deuses paternalistas. Isso que ele está falando faz o menor sentido. Não há dúvida de que é terrível a tragédia do Cyborg, mas o que se vê no filme é essencialmente o personagem entediado com sua condição. Não é um personagem entediado com a sua condição, é um personagem em luto com a sua condição. Porque o filme deixa bem claro, quando ele vai no cemitério e vê a lápide dele e da mãe dele, que ele morreu. E essa é a metáfora do filme. Victor Stone, aquele Victor Stone morreu. Ele não é mais aquela pessoa e nunca vai voltar a ser aquela pessoa. Ou seja, ele está na fase do luto, da negação. Ele está na fase do ódio. E o ódio que ele acaba direcionando ao pai dele. Tudo bem, eu não estou aqui para julgar quem não entendeu as metáforas do filme.
de babacão. Mas é basicamente isso. São metáforas bem subliminares que o filme deixa pra nós. Só basta a gente pegar e interpretar. E aí o que eles falaram tá completamente errado. Porque se tu não entendeu a metáfora, tu não pode falar mal dela. A partir do momento em que o Ted se torna intrínseco a esses personagens, com exceção do Flash, cujo luto parental se encontra na fase de barganha, inscrito no seu superpoder de tentar estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o próprio filme tem muita dificuldade de se livrar desse estado emocional. Que estado emocional? Tédio? Eles estão falando do tédio? Por causa desse problema com o luto parental e os cacete. Mas o filme é baseado em luto parental. Se tu for ver, essa é a única coisa em comum que todos os personagens têm. O Victor perdeu a mãe, depois o pai durante o filme. O Barry perdeu a mãe e o pai está preso por sendo culpado de assassinato. O Aquaman perdeu a mãe, cresceu com o pai. O Bruce perdeu os dois pais. A Diana nunca pôde conhecer o pai dela, porque o pai dela é Zeus. E nunca mais vai poder ver a mãe. Porque quando uma Amazona sai de Temícera, ela não pode voltar. E o Lobo da Steppe, no filme, fala pra ela que matou a mãe dela. O que não, a gente sabe que ele não matou, mas a Diana nunca vai poder saber a verdade. Porque ela nunca vai poder voltar pra ilha. Sementinha que o Snyder plantou. Exato. E o Superman, né? A gente sabe que o cara perdeu o pai 2 vezes e a mãe 1 vez. E o planeta inteiro. Em relação à trama da invasão alienígena, o Ted está principalmente na forma como a exposição, antes sintetizada em 2 horas de filme, se alonga em cenas que não servem para impor o ritmo. Quantas vezes precisamos ver o pessoal do Star Labs trabalhando na nave de Krypton para entender que ali é um foco da ação? O Snyder não vai colocar uma cena no filme que não faz diferença. Entendeu? Mesmo que seja de uma forma mínima. Com um diálogo de fundo, com uma ação, entendeu? Uma ação, tipo, o personagem pega e faz alguma coisa. Se ele botou, faz diferença, vai fazer diferença. Em nenhum momento do filme eu vi uma cena que não fez diferença. Em nenhum momento. Eu vi uma cena que tu olha e fala, mas isso é inútil. Não. Não tô entendendo isso, porque era livre o tempo de filme. Ele quis fazer 4 horas porque ele queria botar o máximo que ele pudesse do conteúdo dele. E estão reclamando do Ted, exagero, mas era isso que a gente queria ver tudo que era dele. Era o que o público, era o que o público queria. O público pediu para ver tudo que ele tinha planejado. E ele deu tudo que ele tinha planejado. Só que agora o público não quer. O público, porque eles não são público, eles são críticos. Nem todo crítico é o público-alvo. Em Liga da Justiça, essa luz só acende no epílogo, quando cabe ao Coringa de Jared Leto, claro, sempre lúcido, chamar a atenção do Batman para seu complexo parental. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, pessoal, que a história do Batman é baseada em complexo de luto parental. Nada aconteceria sem isso. Então, isso não é um problema. Certo? Vamos começar por isso. Não é um problema. E que o Coringa é o personagem mais lúcido? Concordo. Ao longo do filme, mostra-se um lugar absolutamente solitário, esse do Olimpo. Pode parecer que a Liga da Justiça está traçando um grandioso estudo sobre o luto. É o que o filme nos diz sempre, repetindo ideias e imagens de sombra e morte, mas na verdade o afeto hegemônico é o da alienação. Quando Flash e Ezra Miller tenta devolver à humanidade dos heróis seus momentos de alívio cômico, isso se dá essencialmente pelo constrangimento. O enquadramento... Não, eles não vão falar mal do enquadramento. Se eles falarem mal do 4x... Nossa, me babei. Se eles falarem mal do 4x3 do Snyder, eu paro esse vídeo agora. E não vai ter parte 3. O enquadramento 4x3 isola mais ainda esses personagens, que as soluções de câmera de Snyder tendem a congelar em pose de estátuas super-heróicas. Se eles falassem mal da câmera do Snyder, eu ia parar o vídeo agora e não ia ter parte 3.